Vamos resolver agora uma prova composta por 5 questões. A primeira questão traz derivada pela definição, a segunda traz derivada nas propriedades de derivação, né? Então, regra do quociente, regra do produto, derivação composta. Terceira questão trata de aproximação linear. Quarta questão, derivação implícita. E quinta questão, uma questão de geometria, em que você envolve a equação de reta tangente e coeficiente angular e até semelhança de triângulo. Vamos começar a solução da primeira questão. Derivada pela definição. Então, definição de derivada é dada através do limite. Limite de quê? Da função f de x mais h menos f de x sobre h. Então, o limite, quando o incremento que você dá para um ponto vai para zero. Então, o limite, quando h tende a zero, da função f de x mais h, então 10 e o ponto é x mais h, f de x é 10x ao quadrado sobre h. Então, o limite, quando h tende a zero, essa expressão é um trinômio do quadrado perfeito. Então, fica o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, você pode cancelar 10x quadrado com menos 10x quadrado. Então, você vai ficar apenas com 20xh mais h ao quadrado sobre h. Então, você pode colocar h em evidência e simplesmente cancelar. E aí você vai ter 20x mais h. E aí, como essa função é contínua, esse termo aqui é constante em relação a h, então o limite de uma constante é a própria constante, e esse limite aqui vai para zero quando h tende a zero. Então, o resultado desse limite é 20x, que era o resultado esperado da derivada de 10x quadrado. Próxima questão é propriedade de derivação. Então, vamos fazer a primeira, a derivada da f. É a regra do quociente, então derivamos a primeira função. Mantemos a de baixo, menos deriva a de baixo e mantém a função do numerador sobre a de baixo ao quadrado. Bom, tá feito. A derivada da g de x é dada pela regra do produto. Então, derivar x, repete a função, e agora deriva e elevado a x quadrado menos 4. Só que isso é uma composição de função, então a gente precisa derivar o ponto, que é dado por uma função que é x ao quadrado menos 4, derivada 2x. Agora a derivada de h. Então, a função em si é raiz de x, que a derivada é 1 sobre 2 raiz de x, mas x é uma função composta, é x ao cubo menos x. Aplicando a regra da cadeia, é simplesmente derivar esse ponto aplicado. Última questão, derivada da j, é a derivada de ln. A derivada de ln de x é 1 sobre x, mas x é um ponto, então precisamos derivar esse ponto. E aí a resposta é menos tangente. Encontre o valor aproximado de raiz de 25,01. Primeiro nós iremos ilustrar o que acontece nessa questão através de um gráfico.
E aí o gráfico de raiz de x é dado dessa maneira e nós queremos avaliar a vizinhança do ponto 25, que tem raiz conhecida 5. Então, nesse ponto 25, na abscissa 25, nós podemos traçar uma equação de reta tangente, passando por esse ponto. E o que acontece é que o coeficiente angular nesse ponto, dada pela reta tangente a essa função, coincide com o coeficiente angular dessa reta. Então, para descrever uma reta através de um ponto e do coeficiente angular, nós procedemos da seguinte maneira: y menos y0, mx menos x0, onde o coeficiente angular da reta, nós usaremos o coeficiente angular da função. E como é que se consegue o coeficiente angular da função? Através da derivada. Então, a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. O ponto analisado é o 25. E aí, a nossa reta vai ser dada por y, x sobre raiz de 25, 5, 2 vezes 5, 10. Então, x sobre 10, menos 25 sobre 10, que dá 5 sobre 2. E o menos 5 passa mais 5. Isso me diz que a nossa reta vai ser dada por x sobre 10 mais 5 sobre 2. Essa é a nossa equação de reta. Então, na vizinhança de 25, nós podemos substituir na função raiz de x ou na reta. Nós calculamos y de 25,01. Então, 25,01 sobre 10 mais 2,5, que é 2,501 mais 2,5, que é 5,001. Então, a raiz de 25,01 é 5,001. É isso. Quarta questão é a aplicação direta de derivação implícita, onde você tem uma curva, por curiosidade, uma elipse girada de 45 graus. Então, como é que se procede nessa questão? Para achar a derivada em relação a x, vou reescrever a função x ao quadrado mais xy mais y quadrado igual a uma constante. Derivando em relação a x dá 2x mais... Agora a gente tem um produto de x com y dependendo de x. Então, utilizamos regra de produto para a derivação. E como fica? Derivada do primeiro, repete segundo, mais repete segundo, derivada do outro. Agora utilizamos regra da cadeia para uma função que nós não conhecemos. Então, a derivação é implícita. 2y, y'. Colocamos y' em evidência e fica x mais 2y, que é igual a menos y menos 2x. Então, nossa derivada em função de x e y vai ser dada por menos y mais 2x sobre x mais 2y. A última questão te dá uma elipse e pede para você encontrar essa altura para os dados informados na questão. Então, você tem essa elipse representada por essa curva, tem essa sombra que tangencia a elipse nesses pontos, e aí ele quer essa altura. Bom, essa questão pode ser feita da seguinte maneira. Você observa que esse ponto, que eu vou representar como x0, y0, ele pertence à elipse. Então, ele satisfaz essa hipótese aqui.
porque ele satisfaz a elipse. E essa reta em questão, ela tangencia a nossa curva. Então, nós precisamos do coeficiente angular em relação a essa curva. Então, como é dado? 2x mais 8y, y', 0. Então, y' é menos x sobre 4y. Então, para essa curva, o coeficiente angular em cada ponto é dada dessa maneira aqui. Só que essa reta aqui, ela também tem um coeficiente angular constante, né, em qualquer ponto que você toma. Então, vamos utilizar o coeficiente angular dessa reta. Então, faremos essa variação aqui, ó. Variação em y, variação em x. Então, variação em y, y0, sobre variação em x, que vai ser dada por x0 menos 5, que é igual à variação para esse caso aqui, nesse ponto, dado por esse coeficiente angular. Então, menos x0 sobre 4y0. E efetuando o cálculo, 4y0 ao quadrado, que é igual a menos x0 ao quadrado, menos 5x0. Então, temos 4y0 ao quadrado mais x0 ao quadrado igual a menos 5x0. Só que essa curva aqui, em qualquer ponto, em particular nesse, tem que satisfazer essa equação. Então, o resultado tem que ser 5. Substituindo, nós encontramos que o valor de x0 é menos 1. x0 valendo menos 1, nós encontraremos y0. Então, menos 1 quadrado mais 4y0 quadrado igual a 5. Então, y0 tem que ser mais ou menos 1. Só que nós não queremos a parte inferior, apenas a superior. Então, nosso y0 vale mais 1. Então, temos o ponto menos 1, 1. Certo, mas isso não nos dá a nossa altura. E aí, como é que a gente faz? Trabalha simplesmente por semelhança de triângulo. Então, você tem esse triângulo menor está para o maior da seguinte maneira: y0, 1, sobre a variação em x, que vai ser de menos 1 para menos 5, que dá 4, é igual à variação na altura sobre a variação em x total, 8. Então, nosso h vai ser 2, que é a altura desejada. Com isso, nós terminamos a resolução das questões dessa prova 2 aplicada na Universidade Federal da Paraíba, em que eu fui o professor. Isso foi no mês 3 de 2024. Então, se vocês quiserem que eu resolva outras questões, por favor, deixe nos comentários.